Tornando aqui ao nosso treinamento, tá? Nesse vídeo nós vamos falar aqui da parte dos indicadores, que é onde estão o controle de estoque e o fluxo de caixa. Então, clicando aqui 2 vezes sobre o arquivo, vamos aguardar a abertura do arquivo. Muito bem, após a abertura do arquivo, durante a abertura, né, o que essa planilha faz? Ela também contém macros, você tem que habilitar as macros, né? Então ela vai abrir o banco de dados e ela vai importar do banco de dados todos os registros que contém lá para alimentar as tabelas e os gráficos aqui dentro, tá? Ela não pode ser aberta junto com o sistema. Se o sistema está aberto, você tem que fechar o sistema para depois abrir ela, né? E da mesma forma com outras planilhas. Se você tem outras planilhas abertas, você não pode abrir ela junto com outras planilhas. Por quê? Porque quando tem macro, ela tem uma atividade para fazer, tá? E aí, se você tem outras planilhas abertas, isso pode conflitar, e certamente, né, conflita com as tarefas dessa planilha, tá? Então ela tem que ser aberta de forma exclusiva, somente ela. Muito bem, então essa aqui é a tela inicial. Aqui você encontra então uma descrição aí do passo a passo de cada aba, perfeito? Aqui você tem então as dúvidas frequentes, que é interessante que você leia. Aqui em estoque nós temos então a aba geral, onde vamos encontrar os resultados gerais aí do estoque. Você deve informar o ano aqui da análise, perfeito? Para que você tenha os resultados aí do ano que você deseja, tá? Se eu mudar aqui para 2020, essa tabela aqui zerou e os gráficos também zeraram, perfeito? Então vou colocar aqui o 2022, perfeito. Então aqui o primeiro quadro você tem a situação atual do estoque em valores, e aqui você tem os gráficos aí que representam essa tabela, né, que ilustram essa essa. Você tem aqui a situação atual do estoque em volume, certo? Em quantidade de produtos, e aqui você tem os gráficos que ilustram essa tabela. Abaixo você tem o consolidado das entradas e saídas de produto. Então você tem entradas de produtos em volume, aqui o valor das entradas, a entrada de produto, saída de produtos, né, em volume, e aqui o valor das saídas, tá? Então aqui você tem um gráfico de linha que te mostra aí as entradas de produto, né? Então você tem aqui em valores, né, na linha vermelha em valores, e na linha azul em volumes, tá? Aqui abaixo você tem o mesmo raciocínio para as saídas, tá? A linha vermelha é valor e a linha azul é volume, perfeito? Aqui abaixo você tem então 2 gráficos de pizza que mostram aí para você as saídas, as entradas, né, e saídas, né, a comparação entre um e outro, tá? Em volume e aqui em valores, perfeito? Muito bem, aqui em situação atual é onde você encontra então a situação atual do seu estoque, dos produtos, tá? Então todos os produtos cadastrados vão aparecer aqui, perfeito? Aqui você tem então o código do produto, o nome do produto, você tem aqui o estoque mínimo, o estoque atual, o status desse produto aqui em relação ao seu estoque, se está com estoque confortável, abaixo do estoque, por aí vai. Tá? Então nós temos aqui, um alerta, né? Então estoque confortável, aqui você tem estoque baixo, a gente pode ver que o estoque mínimo, o estoque atual é 16 unidades e o estoque mínimo é 17, não está abaixo do estoque mínimo, certo? Você tem aqui o total de entradas, o total de saídas, tá? Aqui você tem então o total de gastos com o produto, ou seja, tudo aquilo que você pagou, né, o total de valores aí, né, de entrada desse produto. Você tem aqui a relevância do produto no estoque, em matéria de gastos. Tá? Você tem aqui a relevância do produto em volume. Você tem aqui o custo médio por produto, tá? Aqui você tem então o giro do estoque do produto, giro de estoque do produto, tá certo? Então aqui em análise ABC você tem a classificação ABC, tá, dos produtos do seu estoque. Então você tem aqui, né, a variedade de produto de item no estoque, você tem aqui o número de itens no estoque, o valor do estoque. Aqui você tem então as entradas e saídas ao longo dos meses. E aqui você tem o ranking, né, os top 15 no ranking ABC, tá? Você tem o produto, a classificação, o produto, a participação acumulada e a classificação ABC, tá?
Aqui é individual, você tem uma análise individual do produto, por produto. Basta você selecionar o respectivo produto aqui, tá? Os valores vão ser modificados e aí você tem então a análise desse produto. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, basta você selecionar uma vez aqui, informar, né, o ano lá no início do controle de estoque, que ele vai ser replicado para as outras abas. Aqui você tem então código, né, a análise aqui do produto, a classificação ABC dele, você tem aqui as entradas e saídas dele ao longo dos meses, tá? E aqui você tem então um ranking dos melhores fornecedores, tá? Então você seleciona aqui qual é o melhor custo e o melhor prazo de entrega. Nesse caso aqui, como a gente só tem um fornecedor para esse produto, certo? Então ele está aparecendo aqui como fornecedor não identificado, tá? Mas a partir do momento que você tiver vários fornecedores, então vai aparecer aqui a lista para você e vai ser ranqueado então aquele que tem o menor prazo, né, e aquele que tem o menor custo unitário, perfeito? Então aqui nos gráficos nós temos então os gráficos da situação atual, tá? Aquele que a gente já viu, do estoque em geral. Aqui ele vai te dar um alerta aqui, né? Porque aqui você tem a quantidade de produtos que estão acima do estoque, certo? E a quantidade de produtos abaixo do estoque. Então ele te dá aqui um gráfico de pizza em relação a isso. Ele te informa aqui, ó, 31% dos seus produtos se encontram abaixo do estoque. Faça o pedido imediatamente. Aí ele te coloca aqui um alertazinho vermelho, ó, alerta vermelho. Você tem muito produto abaixo do estoque. Aqui você tem então uma análise individual, certo? O que você selecionou lá aqui na aba individual vai aparecer aqui, vai ser replicado para cá. Então você tem aqui o produto que você selecionou e aqui você tem então as entradas e saídas desse produto aqui, ó, certo? E aqui você tem então o resultado acumulado mensal, certo? Ou seja, as entradas e saídas dele, né? O que aconteceu aí ao longo do mês, perfeito? Aqui você tem então dois gráficos, né, de pizza, que ele te mostra aqui então o estoque geral em azul, né, e o estoque desse produto aqui, certo? Ou seja, o quanto ele representa no total do seu estoque, né? Qual é a participação dele no total de produtos aí do seu estoque, ok? Então aqui em fluxo de caixa, o raciocínio é o mesmo, você vai informar aqui qual é o ano da análise que você quer. E aqui você tem então o consolidado anual das despesas, tá ok? Então aqui a gente só tem despesa operacional por enquanto, tá? Aqui você tem o consolidado anual aqui das receitas, perfeito? Receita só com produto. Aqui você tem então o resultado operacional anual, né, que é a receita, despesa, o lucro, tá? E aqui você tem então a lucratividade, o nosso exemplo aqui 176% de lucratividade. Aqui você tem então uma análise mensal dos planos de conta, certo? Aqui ao longo dos meses. Aqui você tem então uma análise mensal das receitas, tá? Receita com produto. Aqui uma análise mensal das despesas, tá? Então aqui a gente só tem despesa operacional por enquanto. E aqui você tem os gráficos, né? O consolidado anual das despesas, tá? O resultado operacional. Aqui a análise mensal dos planos de conta, ok? Então você tem receita, despesas, lucro ou prejuízo, tá? Aqui você tem uma análise mensal da lucratividade, certo? Fevereiro, março e assim sucessivamente. Tem uma linha de tendência aqui, né? Como a gente não tem nada aqui ainda, ela está mostrando que essa linha ela tende a cair, tá? Mas à medida que forem sendo alimentados aí os meses, essa linha vai utilizando a sua própria inteligência, né, vai calculando aí, ela vai ser projetada aí de uma outra forma, tá? Aqui nós temos então a análise mensal das receitas, perfeito? E aqui nós temos então a análise mensal das despesas, tá? Ok. E aqui nós temos então o fluxo de caixa mensal, tá? Onde você tem então o saldo inicial, certo? Você vai ter que informar aqui, né, o saldo inicial do ano, e a partir daí os outros são carregados aí automaticamente.
Então nós temos aqui as receitas, as despesas, perfeito? Lucro ou prejuízo, tá? Aí nós temos aqui o acumulado e a lucratividade, perfeito? Muito bem. Então aqui, ó, total de contas a pagar e receber, aquilo que a gente havia falado no treinamento, certo? Então se você tem uma conta, né, um pagamento aí para uma data futura, ele vai aparecer aqui. Se você tem um recebimento para uma data futura, a gente não tem nenhum exemplo aqui, tá, que a gente deletou, o exemplo que nós fizemos no treinamento, então ele apareceria aqui, ó, tá? Justamente na data em que você registrou ele, tá? A gente tinha registrado lá para o mês 4, né? Então mês de abril, R$ 65,00 ele está aparecendo aqui. Aqui nós temos o fluxo de caixa diário, você seleciona aqui o mês, perfeito, que você quer analisar, março, fevereiro, ó. A partir do momento que você muda o mês, opa, de novo, setinha, aqui ó, não tem nada em janeiro, fevereiro tem alguma coisa e março é o nosso melhor exemplo, perfeito? Então ele vai te dar aqui, ele vai te dar aqui tudo que foi, tudo que é receita do respectivo dia, tudo que é despesa do respectivo dia desse mês aqui. E aqui ele vai te dar o resultado do dia, certo? Receita menos despesa, se for maior que zero é verde, se for melhor, né? Se for positivo é verde, se for negativo é vermelho, perfeito? Muito bem. Então aqui ó, na DRE, que é a demonstração de resultado, nós temos aqui os meses, né? E aqui nós temos então os indicadores aqui, né? Receita operacional, despesas diretas, margem de contribuição, tá? Temos aqui as despesas indiretas, os resultados não operacional, os impostos, tá? Aqui nós temos o lucro ou prejuízo, tá? Os investimentos, perfeito, e o EBITDA, tá? E tudo isso aqui é carregado automaticamente com a importação dos dados aí lá do banco de dados, tá, ok? Então tudo o que você faz lá no sistema de vendas é carregado automaticamente aqui e a inteligência criada nessa planilha faz toda essa contabilidade. Perfeito? Isso aqui você pode imprimir, todas as abas estão configuradas para impressão, você pode imprimir tranquilamente, ok? Então terminamos o nosso treinamento, muito obrigado por nos assistir, estamos à disposição para o que precisar, um grande abraço e sucesso!